Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando aqui mais um Eu, Você e a Bíblia. Eu estou por aqui já, entrei um pouquinho antes hoje, consegui, e já estou aguardando você chegar por aqui, ok? Eu vou marcar aqui o texto para você. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 14 de Marcos, então nós vamos trabalhar com o texto que vai do capítulo 14, versos 43 até o final, que é o verso 72. 72. Ok? Esse é o nosso texto de hoje, está marcado aqui, vou fixar. Estou aguardando você chegar por aqui. Enquanto isso, eu vou cumprimentando a turma que vai entrando. Lígia. É isso, Lígia Rosseto, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente no Eu, Você e a Bíblia. Me diz aí, a primeira vez que você está participando da nossa live do Eu, Você e a Bíblia, eu não me lembro de ver o seu nome aqui antes. Seja muito bem-vinda, viu? Espero que você goste e que você esteja aí conosco aqui no Instagram da CP Vinhedo. Você tem a chance de ver as demais lives dos estudos, ok? Que a gente dá aqui. Já estudamos vários livros, agora nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Olá, Marcos Miraca, por falar em Marcos, tudo bem com você? Turma de João Pessoa chegando por aqui, muito bem-vindos todos vocês, ok? Muito bom ter vocês aqui. Lígia, me fala aí de onde você é. Se você entrou, permanece aí, não saia não, a gente já vai começar, na verdade a gente já começou, né? Antes da gente entrar no estudo propriamente dito, a gente vai aguardando o pessoal chegar aqui, batendo um papinho, dando uma saudação para a turma. Arlindo, olá meu querido, muito bom ter você aqui com a gente, boa noite, muito bom. Arlindo tem participado com a gente aí também, assiduamente, né, Arlindo? Muito legal. Olá, Sônia Casais, bem-vinda. Beijos para você, Sofia, e para o César, se ele estiver por aí com você também. Vivi Pegas, bem-vinda também, Vivi. Por favor, me diga de onde você é, Vivi. Se é a primeira vez que você está aqui conosco na nossa live, do Eu, Você e a Bíblia. Escreve aí para a gente poder saber quem é você, conhecer você um pouquinho. Olá, Janaíne, bem-vinda. Olá, Gavo Original, é isso, bem-vindos também. Muito bom ter cada um de vocês chegando por aqui. Bom, enquanto mais alguns vão entrando aí, eu vou pegar uma água ali para mim. Muito bem, já estou de volta. Deixa eu ver quem mais que entrou enquanto eu dei essa saidinha para beber minha água ali. Sônia Casar, já tinha falado com ela. Olá, Viviane. Boa noite, bem-vinda. Drioli Pérez, bem-vinda. De onde você é, Drioli? Fale aí pra gente um pouquinho. Primeira vez que você está na live com a gente, muito bom ter você aqui, viu? Digita aí para mim de onde você é. Olá, Ana Chiurco, bem-vinda, Ana Kelly. Se as meninas estiverem com você aí, beijo para elas, ok? Fala, João, muito bom ter você aqui com a gente também.
Não é você, Viviane. Tem uma outra Viviane que entrou aqui, ok? Olá, Eliana. Bem-vinda. Oi, Su. Que pena. A internet não está colaborando. Espero que fique boa aí, estável para você, Viviane. Internet é assim mesmo. Fala, Mário. Bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente também, ok? Nós vamos esperar mais um minutinho, tá bom? E aí a gente vai começar. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos terminar o capítulo 14. O texto está fixado aí para vocês, ó, Marcos 14, 43 até o 72. Pegue aí sua Bíblia, pegue seu material aí de anotação e vamos lá, vamos bater um papo baseado aí nesse restante do Evangelho 14 de Marcos. Estamos chegando ao final do Evangelho, ok? Alguém me perguntou sobre quando a gente terminasse Marcos, o que é que nós iríamos estudar, qual seria o próximo texto. Eu acho que as pessoas perguntam isso para garantir que eu não vou parar com eu, você e a Bíblia, né? Eu ainda não me decidi, mas eu estou muito inclinado a estudarmos o livro de 1 Samuel, ok? Estou com esse texto da Bíblia ressoando no meu coração, então eu devo começar a lê-lo, e aí muito provavelmente a gente dá sequência aqui ao eu, você e a Bíblia, olhando para aquilo que Deus nos revela na sua palavra, através do livro de 1 Samuel. Olá, Osvaldo, bem-vindo, muito bom ter você aqui com a gente também. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por cada pessoa que já está aqui conosco na live, obrigado por essas pessoas que estão aqui conosco pela primeira vez, eu acho que pela primeira vez, Senhor. Abençoe cada um daqueles que têm frequentado continuamente as lives aqui do Eu, Você e a Bíblia, aqueles que estão conhecendo e tendo contato agora. Pai, abençoe aqueles que vão ter acesso a isso por intermédio, Senhor amado, do recurso da gravação. Espírito Santo, nós queremos que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua palavra, mas nós também queremos ser vencidos por ela, nós queremos nos render a ela. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, Márcia Amaral, muito bom ter você aqui com a gente também hoje, e a Noêmia. Muito bem, pegue aí então Marcos, vamos lá, Marcos capítulo 14. Jesus, ele está no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, com os seus seguidores mais próximos, mais íntimos, e ele tem ali então um tempo de oração, abrindo o coração dele diante do Pai, frente a situação que ele estava prestes a enfrentar, e ele não quer deixar isso escondido. Ele então leva testemunhas para esse momento e pessoas para apoiá-lo nisso, Pedro, Tiago e João, mas eles dormem, eles não dão conta de apoiarem Jesus nesse momento. E então o texto de ontem, que nós vimos ontem, termina com Jesus dizendo que eles ainda dormiam e descansavam, e que o tempo já tinha dado, e agora eles deveriam levantar e ir, porque o traidor estava se aproximando. Então esse é o contexto para o texto que nós vamos ver em seguida. Eu vou primeiramente olhar os versos 43 a 52. Diz assim: Jesus ainda não havia terminado de falar, ou seja, ele ainda estava falando: levantai-vos, pois, e vamos, eis que chegou aquele que está me traindo. Então Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas, um dos 12, e com ele chegou uma multidão armada de espadas e cacetetes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendei-o e levai-o sob forte segurança. Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou, Rabi, e o beijou. Em seguida, os homens agarraram Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam bem próximo puxou da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Exclamou-lhes Jesus: acaso estou
liderando alguma rebelião para virdes me prender com espadas e cacetetes? Pois diariamente tenho estado convosco no templo, vos ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Certo jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus quando também tentaram prendê-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Muito bem. Então, deixa eu saudar aqui mais alguns que entraram enquanto eu estava lendo o texto, ok? Falei com o Oswaldo, com a Norma. Ah, que bom, Márcia. Olá, Adriana, então. Você é muito bem-vinda aqui com a gente, ok? Olá, Débora Gondinho, bem-vinda. Alba, Antônia, Sônia Chiurco, Zé Chiurco e Ian. Vocês são muito bem-vindos, todos vocês. Então, veja, Jesus, ele mal termina de falar, então, com seus seguidores, com Pedro, Tiago e João, de que eles deveriam se levantar e irem dali de onde eles estavam, porque o traidor estava se aproximando, quando Judas chega, e ele chega com um grupo de soldados, de homens armados, diz o texto aqui, de espadas e cacetetes, que são enviados para prender Jesus por parte dos chefe dos sacerdotes, dos mestres da lei, dos líderes religiosos. Jesus questiona-os pelo fato deles terem vindo tão bem armados assim para prendê-lo, né? Uma vez que todos os dias ele estava lá no templo e ele estava ensinando no templo e nunca ninguém o prendeu, nunca ninguém o impediu disso, e Jesus deixa claro que isso é assim porque aquele momento era um momento onde estava se cumprindo um propósito do Pai, né? Estava se cumprindo aquilo que estava nas Escrituras. Mas eu quero comentar com você aqui sobre essa perspectiva, essa postura dos sumos sacerdotes e dos líderes religiosos em mandarem um grupo armado para prender Jesus, né? Eles tinham muito medo de Jesus, ok? E geralmente o medo nos leva a ter reações que são absurdas. Jesus, ele não é um revolucionário no sentido de, como ele mesmo diz aqui, de estar liderando uma revolução armada. Ele não era, e quando ele diz isso, ele está falando, eu não sou o Messias de acordo com aquilo que é a expectativa de vocês, dos judeus. Talvez eles tivessem ido todos armados assim, porque na cabeça dos sumos sacerdotes e dos líderes religiosos, se Jesus se julgasse o Messias, então talvez ele estivesse, na verdade, liderando um grupo de resistência, né? Ele estivesse liderando, como Jesus mesmo diz aqui, uma rebelião, né? Um grupo rebelde contra Roma e contra as autoridades, né, judaicas, querendo assumir, né, o lugar deles, etc. Eles tinham apego ao poder e eles lidam com essa situação assim. Na maioria das vezes, essa é uma experiência que nós vivemos na nossa vida. As pessoas muitas vezes nos tratam, e às vezes até mesmo nós tratamos as pessoas a partir da referência que nós temos, a partir daquilo que nós achamos. Eles achavam que Jesus era um revolucionário, que Jesus era uma pessoa perigosa. Eles não acreditavam em Jesus, então eles mandaram um grande contingente de soldados, né, de homens armados com espadas e com cacetetes, esperando que o que eles iriam encontrar lá com Jesus para prendê-lo era uma resistência para defender Jesus. Mas isso não acontece. O texto nos diz aqui que um seguidor de Jesus, num outro evangelho sinótico, vai nos deixar claro que quem fez isso foi Pedro, né? Tirou uma espada e decepou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote que estavam ali. Também um dos outros evangelhos nos é dito que Jesus cura esse homem, ele pega a orelha dele e coloca no lugar, ou seja, Jesus, ele está sendo preso, ele está sendo tomado à força, à violência ali, mesmo no meio disso, diante dos seus inimigos, ele responde a eles com misericórdia, com graça, com amor, e ele usa o seu poder, não para destruí-los, ele usa o seu poder para curá-los.
Outro ponto que eu quero deixar claro aqui para a gente, destacar aqui para a gente, não deixar claro, mas destacar aqui para a gente, é essa atitude da traição de Judas, né? Judas, ele combina um sinal com eles para que eles pudessem identificar quem era Jesus. Talvez você diga assim, puxa, mas eles não sabiam quem era Jesus? Não, Jesus ele não vivia em Jerusalém, né? Jesus ele vivia na região da Galileia. Ele ia para Jerusalém pelo menos uma vez no ano, que é a festa da Páscoa. Nós sabemos pelas escrituras que Jesus foi algumas outras vezes e não apenas uma vez por ano, mas Jesus ele poderia ser e deveria ser muito conhecido as pessoas que andavam com ele, que eram perto deles, mas das autoridades, das pessoas que não tinham contato com ele, eles não sabiam quem era Jesus. Então precisava ter um código ali para que Jesus pudesse ser identificado no meio daqueles outros discípulos, daquelas pessoas que estavam ali, e aí então ele pudesse ser preso. E quando isso acontece, se cumpre, né, exatamente aquilo que Jesus havia falado, que feririam o pastor e as ovelhas seriam dispersas, ou seja, todos os seus seguidores, eles fogem, uma vez que Jesus se recusa que haja um uso de força ali para procurar defendê-lo, né? Eles não veem o que eles podem fazer por Jesus, e todos eles fogem, se cumprindo aquilo que a palavra de Deus havia dito. E Jesus ele não exerce nenhuma forma de resistência. Eu quero lembrar vocês aqui que Jesus ele tem toda a autoridade, ok? Todo o poder que o Pai deu à humanidade nele, e ele poderia aqui muito bem exercer esse poder, essa autoridade dele. No Evangelho de João, a narrativa da prisão de Jesus, quando nos é dito que quando esses homens chegam, Jesus pergunta para eles, antes de Judas beijá-lo, a quem é que buscais? E eles dizem a Jesus o Nazareno, e ele diz, sou eu. E quando ele fala isso, só essa menção faz com que os soldados caiam para trás. Então, se Jesus quisesse usar ali da autoridade dele, exercer a autoridade do reino que ele carregava, nenhuma daquelas pessoas poderiam prender Jesus, mas Jesus ele já tinha resolvido isso na presença do Pai. Ele já tinha levado a carga de anseio, de aflição, de medo dele no Getsêmani aos pés do Pai, e ele já tinha sido renovado pela presença do Pai, e ele está aqui mais uma vez disposto a cumprir a vontade do Pai. Então ele deixa claro que aquilo que estava acontecendo daquela maneira era porque as Escrituras haviam dito que esse era o caminho do Messias, esse era o caminho da redenção, e por isso Jesus não iria reagir, ok? Esse é um ponto extremamente importante, porque você precisa entender que Jesus ele não morreu numa cruz obrigado, ele morreu numa cruz porque ele quis morrer. Essa foi a decisão dele, essa foi a decisão da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram que esse era o caminho para a redenção da humanidade. Jesus assumiu esse caminho, e através dele então a redenção pôde chegar e ser estendida a cada ser humano, e ela pode ser usufruída por cada um daqueles que se arrependem da sua rebelião, da sua independência, e se colocam debaixo do governo amoroso de Jesus. E diz o texto que todos eles fugiram, mas havia um certo jovem que estava vestido apenas um lençol de linho, e ele estava seguindo Jesus. E quando ele foi visto pelos soldados, eles também tentaram prendê-lo, mas aí ele, largando o lençol, ele fugiu desnudo. Alguns intérpretes do Novo Testamento, alguns comentaristas bíblicos entendem que esse jovem aqui que é mencionado, ele é mencionado apenas no Evangelho de Marcos. Mateus, Lucas e João não falam nada sobre esse jovem, mas Marcos fala, e então alguns entendem que esse jovem era Marcos, ok? Esse que escreveu o Evangelho. De alguma maneira ele queria mostrar, ele queria dizer que ele estava presente, né, nessa situação onde ocorreu a prisão de Jesus. Mas aí eu quero vir para essa segunda parte do texto que nós vamos ver hoje, porque tem um detalhe que aparece junto aqui que eu quero trabalhar agora com vocês, que diz assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote, então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo.
Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam buscando denúncias contra Jesus, todavia não conseguiam encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele, contudo suas declarações não se mostraram coerentes. Então outros se levantaram para testemunharem inverdades contra ele. Nós o ouvimos exclamar: eu destruirei esse templo construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos de homens. Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Então o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: nada contestas a denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com a nuvem dos céus. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, esbravejou: porque ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouviste a blasfêmia. Que vos parece? E todos julgaram merecedor de pena de morte. E assim, alguns começaram a cuspir nele, encapuzaram-no, vendaram seus olhos, esmurrando-o, exclamavam: profetiza, e os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Então, o texto nos diz aqui, nesse finalzinho da primeira sessão, que um certo jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo a Jesus. E ele estava seguindo Jesus de muito perto, de muito próximo. E porque ele estava perto de Jesus, próximo a Jesus, ele foi identificado pelos guardas e tentaram então prendê-lo. E aí ele acabou fugindo desnudo. Nós podemos estar seguindo a Jesus e nós podemos, diante da oposição, acabar fugindo da presença de Jesus. Ok? Esse jovem experimenta isso, e todos aqueles seguidores de Jesus que estavam com ele vivenciaram e experimentaram isso, e isso não é diferente na nossa vida. Nós podemos seguir Jesus, e eu quero que você pense nisso. Nós podemos seguir Jesus e nós podemos estar indo atrás dele, enquanto não há nenhum tipo de implicação de perigo ou de dificuldade para a nossa própria vida. Mas quando isso surge, nós podemos acabar abandonando Jesus. O segundo ponto que eu queria destacar aqui, e por isso que eu quis fazer essa leitura ligada, é que diz que Pedro seguia Jesus também, só que Pedro seguia Jesus de longe. Então essa é uma outra situação. Às vezes nós estamos seguindo Jesus, mas nós estamos seguindo Jesus de longe. Nós não estamos seguindo Jesus de perto, nós estamos seguindo Jesus de longe. E quando nós estamos seguindo Jesus de longe, nós muitas vezes achamos que está tudo certo, porque nós estamos vendo Jesus, mas nós não estamos próximos o suficiente de Jesus para que a gente possa experimentar da sua graça e do seu poder, nos capacitando para lidarmos com as oposições que surjam no nosso caminho por sermos seguidores de Jesus. E quando nós seguimos Jesus de longe, nós muitas vezes acabamos nos assentando e nos envolvendo com pessoas que na verdade são opostas a Jesus. E nós, por seguirmos Jesus de longe, podemos cometer a mesma postura de Pedro. O texto nos diz aqui que Pedro, verso 66, continuando Pedro na parte de baixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali e, vendo a Pedro se esquentando, fixou bem os olhos nele e afirmou: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Eu acho muito interessante isso, preste atenção nisso. Todavia ele o negou, assegurando: não o conheço, nem ao menos sei do que está falando. Então foi para fora em direção ao pórtico e um galo cantou. Quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor: este é um deles. Porém, uma vez mais ele o negou, e pouco tempo mais tarde os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro: com toda certeza tu és um deles. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E em seguida o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus:
da palavra de Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Então eu quero me deter aqui um pouco nessa história de Pedro, nessa situação de Pedro, para pensar com relação a nós também, ok? Veja, Jesus foi preso, todos fugiram, e Pedro havia dito para Jesus que ele não iria negar Jesus de forma alguma, se necessário fosse, ele iria com Jesus até a morte. O que Pedro faz? Pedro tenta seguir Jesus de longe. E quando Pedro segue Jesus de longe, ele acaba ficando dentro de um contexto onde pessoas que eram servos do sumo sacerdote, ou seja, aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas que eram contrárias, ok, a Jesus. Muito provavelmente eles estavam sob a influência da religião, da religiosidade judaica, do ponto de vista do sumo sacerdote, e Pedro está assentado com eles ali, se aquecendo no fogo. Pedro está seguindo Jesus de longe. E mesmo Pedro seguindo Jesus de longe, ele é identificado como um seguidor de Jesus, como um discípulo de Jesus. Então veja, quando nós somos discípulos de Jesus, quando nós seguimos Jesus, mesmo que a gente esteja seguindo Jesus de longe, mesmo que a gente não esteja envolvido ativamente com ele, a marca dele, o caráter dele, ok, está impregnado em nós e é visto em nós. Então, por 3 vezes aquelas pessoas olham para Pedro, que está seguindo Jesus de longe, que está assentado na roda de escarnecedores, que está assentado com pessoas que não temem Jesus, que não o reconhecem como o Messias, não o reconhecem como o Senhor, e dizem para ele, você é um seguidor de Jesus, você é um deles. Então, isso é muito interessante, queridos, porque se nós seguimos Jesus, se nós somos discípulos de Jesus, as pessoas vão identificar essa marca em nós, ok? Mas qual é o problema? O problema é que se nós seguimos Jesus de longe e nós estamos num contexto desfavorável, quando as pessoas identificam, apesar das pessoas identificarem que nós somos seguidores de Jesus, apesar das pessoas identificarem a vida de Jesus em nós, a grande probabilidade é que a gente negue a Jesus, a gente negue que nós somos seus seguidores, a gente negue os valores do reino de Deus, porque nós estamos com medo. Então Pedro estava com medo, e veja o que Pedro faz. Pedro faz exatamente aquilo que Jesus havia dito que ele faria. Ele não só abandona Jesus, como ele nega Jesus. Todos os demais abandonaram Jesus, mas Pedro não apenas abandona Jesus, mas ele nega Jesus. Seguir Jesus de longe é o primeiro passo para abandoná-lo. Por favor, preste atenção nisso. Seguir Jesus de longe é o primeiro passo para abandoná-lo. Às vezes nós achamos que nós não precisamos ter um discipulado radical com Jesus, nós não precisamos ter um compromisso radical com Jesus, sabe? É suficiente nós nos relacionarmos com Ele mais ou menos, nós já cremos nele, nós não precisamos ser fanáticos, né? Para algumas pessoas essa ideia de você ter um discipulado radical, de você ser realmente comprometido com os valores do reino de Deus é fanatismo. Mas não se engane, se você está seguindo Jesus de longe, eu garanto para você que mais cedo ou mais tarde você vai negá-lo. Mais cedo ou mais tarde você vai estar no meio de pessoas, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja num happy hour, seja em algum lugar onde os valores do reino vão ser questionados, onde as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, não, mas você é um seguidor de Jesus, mas você é uma pessoa que pensa diferente, você é uma pessoa, e você por medo vai dizer, não, eu não sou assim, não é desse jeito também, não, é verdade, eu acredito em Jesus, mas olha, eu não penso isso diferente de vocês. Eu tenho visto isso acontecer muito hoje em dia na vida da igreja, cristãos que acham que precisam afirmar e defender pontos de vista que estão fora da realidade do reino de Deus para serem apreciados, para serem bem vistos por outras pessoas. Pedro está com medo e Pedro então nega Jesus. E o medo de Pedro, o que leva Pedro a negar Jesus é que a primeira situação, a primeira realidade é que ele está seguindo Jesus de longe. Então eu queria que você pensasse, como você tem seguido Jesus? Como você tem seguido Jesus? Você tem seguido Jesus de longe? Você tem olhado para ele só de vez em quando? Você o tem visto apenas de vez em quando? Sabe, você o busca apenas em circunstâncias, em situações onde você acha que você precisa de uma intervenção de Deus para a sua vida?
ou o seu coração está ligado ao coração de Jesus, completamente comprometido e apaixonado por Ele, completamente disposto a dizer: Jesus, sim, eu sou seu seguidor, eu sou seu discípulo. Não se engane quanto a isso. Se nós começamos a nos distanciar de Jesus, nós vamos negá-lo. Nós vamos estar em situações onde os valores do reino vão ser questionados para nós, e nós vamos abrir mão desses valores. Nós vamos dizer: não, eu não sou assim. Veja, a última vez que Pedro nega, diz que Pedro começa a amaldiçoar-se. Ele começa a amaldiçoar-se. Isso é terrível, isso é horrível. Quantos cristãos têm feito isso? Quantos cristãos têm andado com Jesus de longe, e aí numa situação onde eles estão sentados na roda de escarnecedores, na roda de pessoas que têm valores completamente opostos aos valores do reino de Deus, para eles não serem questionados, para eles não serem acusados, para eles não serem deixados de lado. Eles têm aberto mão dos valores do reino de Deus, aberto mão do governo de Jesus sobre a vida deles. Isso é horrível, mas acontece. Aconteceu com Pedro e não é diferente de mim ou de você, ok? Não há como ser um seguidor de Jesus de longe. Se nós estamos seguindo Jesus de longe, saiba disso. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos lidar com uma circunstância, uma situação horrível, lamentável, assim como aconteceu com Pedro. Nós vamos acabar dizendo: não, eu não sou comprometido com Jesus. Não, eu não tenho esse valor do reino de Deus. Não, sabe, os cristãos pensam assim, mas eu não penso assim. Eu acho que isso não é desse jeito. Abrindo mão de realidades do reino de Deus que nós não deveríamos abrir mão. O texto nos diz aqui também que dentro do julgamento, né, que Jesus é exposto, a religiosidade, né, está comprometida a destruir Jesus. O sumo sacerdote, que deveria ser o representante de Deus, o supremo representante de Deus dentro do sistema religioso judaico, ele está completamente dominado, ok, por Satanás, né? Dominado pelo orgulho, dominado pelo desejo de poder, pelo medo de perder a autoridade e o poder que ele tem. Ele vê Jesus como uma ameaça, e aí o que ele faz é arrumar uma série de testemunhas contra Jesus, e o texto nos diz que essas testemunhas inventam um monte de mentiras, falando um monte de mentiras a respeito de Jesus, mas mentira é mentira. Diante da verdade ela cai, nenhuma dessas mentiras que eles levantam sobre Jesus tem procedência. O texto de Marcos nos aponta uma das acusações que é feito, que está no verso 58, que diz assim: nós o ouvimos exclamar: eu destruirei este templo construído por mãos humanas, em 3 dias edificarei outro não erguido por mãos de homens. Veja, isso é uma mentira. Jesus não disse isso. Jesus disse assim: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Ele está falando do corpo dele. Ele não diz que ele iria destruir o templo. Ele disse para destruírem o templo. Ele está dizendo: me matem, que em 3 dias eu vou voltar a viver. Mas eles acusam Jesus dele ter dito que ele iria destruir o templo e em 3 dias ele reergueria o templo. Então isso tudo era mentira. Mas o que eu quero chamar a atenção de você aqui é como Jesus reagiu a todas essas mentiras que estavam sendo faladas, estavam sendo ditas a respeito dele. Como Jesus reagiu? Veja, Jesus reagiu ficando em absoluto silêncio. A gente sabe disso porque no versículo 60 nos é dito assim: então o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: não contestas a denúncia que estes levantaram contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Então veja, Jesus, diante de todas as falsas acusações que estavam sendo dirigidas a ele, ele ficou em silêncio. Quando o sumo sacerdote o questionou sobre isso, ele continuou em silêncio. De novo, Jesus, ele é o modelo de discípulo que nós temos que ser.
ok? O que Jesus nos ensina aqui? O que Jesus me ensina aqui é que eu não tenho que me defender de mentiras que levantam contra mim. Eu posso deixar nas mãos do meu Pai cuidar daqueles que se levantam contra mim. Se eu tomo a justiça na minha mão, Deus, a vingança na minha mão, Deus não vai realizá-la, ok? Então Jesus está em silêncio porque ele sabe de duas coisas. A primeira, ele sabe que tudo aquilo é mentira, então ele não tem por que se defender daquilo que é mentira. Nós precisamos aprender isso, ok? Nós precisamos aprender isso. Às vezes nós ouvimos pessoas falando coisas da gente, calúnias sobre a gente, e a gente fica indignado, e aí a gente quer tirar satisfação, a gente quer ir falar com a pessoa. Veja, eu já fui muito assim no passado, há muito tempo eu não sou mais assim. Eu aprendi com Jesus, Jesus me ensinou, ok? Jesus me ensinou que se pessoas estão falando de mim mentiras, eu não tenho que me levantar para me defender. Eu não tenho que procurar defender a minha honra. Deus toma a justiça em meu favor. Deus toma a vingança por mim, ok? E por você. Então você não precisa fazer isso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Jesus, ele sabia quem ele era, ok? Jesus sabia quem ele era. Então, quando você sabe quem você é, se as pessoas estão falando de você coisas que não procedem, você não precisa tomar aquilo que as pessoas estão falando como sendo realidade sobre você, porque elas não são, elas são mentiras. Então, Jesus ele não se defende ali por esses dois motivos. Primeiro, porque ele sabia que o Pai iria defendê-lo. Segundo, porque ele sabia que tudo aquilo que estava sendo dito a respeito dele não era verdade. Mas veja como nós agimos de uma maneira diferente com relação a isso. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo aqui já viveram situações assim, seja dentro da sua casa, seja no seu casamento, seja com a vida dos seus pais ou seus filhos, ou no seu trabalho, no seu emprego, talvez até mesmo dentro da igreja, na escola, com a sua turma, pessoas falando para outras pessoas sobre você, coisas sobre você que não são verdades, e você ficando indignado, e você querendo ir à forra, e você querendo tirar satisfação. Aprenda com Jesus, fique quieto, ok? Se o que estão falando sobre você não é verdade, é mentira, você não tem que se defender, você não tem que ir lá brigar, discutir, tentar provar que não é assim. Eu aprendi que se alguém tem um problema comigo, o problema é da pessoa, não é meu, é da pessoa. Eu não vou carregar o problema que os outros têm comigo sobre mim. Entende? E tem pessoas que por causa disso, porque eu sou assim, eu vivo assim, olham para mim e dizem que eu sou arrogante. Veja, eu não tenho que discutir com essas pessoas, eu não tenho que provar para elas que eu não sou arrogante, eu sei que eu não sou arrogante, eu sei aquilo que eu estou fazendo. Deus vai cuidar e vai tratar de me defender. Se Deus não achar que eu sou digno de defesa, por que eu vou me defender? Pense nisso. Se Deus entende que você não é digno de que você não... Ele não é digno de te defender, por que você acha que você deve se defender? Se Deus entende que não deve te defender, você também não deve se defender, então deixa isso para lá. Jesus deixa para lá. Mas quando ele é questionado sobre uma verdade a respeito dele, então Jesus se posiciona. E esse é o outro ponto que eu quero destacar aqui. O sumo sacerdote diz... O texto continua dizendo, mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo, és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Veja, agora Jesus falou. Por quê? Porque agora foi dirigida a ele uma palavra que dizia uma verdade a respeito dele. Se questionava a respeito dele acerca de uma realidade, de uma verdade. E Jesus, então, não ficou omisso, ele não ocultou-se, ele se posicionou. Esse é o outro lado da moeda. Então, um lado da moeda é, eu não tenho que falar, eu não tenho que argumentar, eu não tenho que discutir, eu não tenho que brigar, se o que estão falando de mim não procede, se o que estão falando de mim não é verdade. Ok? Eu não devo perder meu tempo tentando provar que aquilo é mentira. Mas por outro lado, se alguém fala alguma coisa a meu respeito, acerca de mim, que é verdadeiro, eu não posso me omitir. Eu não posso
ficar calado. Se alguém vira para mim e diz assim, você acredita que Jesus Cristo te deu da vida dele e a vida dele está em você e você tem autoridade, o poder que Jesus tem? Sim, eu acredito nisso, eu não vou ficar calado. Você acredita que os dons do Espírito são efetivos, todos eles plenamente manifestos hoje? Sim, eu acredito, eu não vou ficar calado, isso é uma verdade a respeito de mim. Você acredita que o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus é o Espírito Santo que está sobre você? Sim, eu acredito nisso, eu não vou ficar quieto sobre isso, eu vou falar, isso é verdade. Então Jesus, quando foi dito uma verdade a respeito de Jesus, Jesus confirmou essa verdade. Então, quando uma verdade é dita sobre você e sobre mim, no que diz respeito a sermos discípulos de Jesus, discípulos do reino de Deus, no que diz respeito a nós termos uma vida de compromisso com Jesus, de andarmos com Ele, de buscarmos uma vida de santidade, a gente não deve se render à falsa modéstia, ok? Isso é um sofisma, é uma mentira, sabe? Isso é falsa humildade. A gente achar que a gente não pode afirmar diante dos outros e assumir diante dos outros uma realidade da vida de Deus que está em nós, que está sendo dada a nós. As pessoas, com medo das pessoas dizerem que nós somos arrogantes. Veja, quando Jesus afirma isso, o que o sumo sacerdote diz? Blasfêmia. Blasfêmia. Por quê? Porque o sumo sacerdote não acreditava em Jesus. Quando Jesus disse isso, o sumo sacerdote podia ter dito, quer dizer então que você realmente é o Messias, e ele podia ter caído aos pés de Jesus, arrependido e tudo mais, mas o coração do sumo sacerdote estava endurecido, como eu já falei aqui, estava fascinado com o poder, apegado ao poder que ele tinha. E aí, ele de novo faz uma falsa acusação contra Jesus, blasfêmia. Então, quando as pessoas nos ouvem, se elas não gostam da gente, se elas não concordam com a gente, se elas têm problema com a radicalidade do reino de Deus que nós estamos vivendo, elas vão dizer blasfêmia, elas vão dizer que nós estamos blasfemando, elas vão dizer que nós somos orgulhosos, elas vão dizer que nós somos arrogantes. Veja, eu estou cansado de ouvir isso de um monte de gente sobre mim. Eu afirmar as coisas que eu afirmo, eu afirmar as coisas que eu creio com relação a quem Jesus é na minha vida, a eu ser um filho amado dele, a minha identidade ser a identidade de santo e outras coisas assim, e as pessoas dizerem que eu sou arrogante. Veja, pessoas que não concordam, pessoas que não gostam de você, elas vão dizer isso de você. Mas Jesus não se importou com isso. O que as pessoas vão dizer a meu respeito, porque eu estou falando a verdade, não me importa. Se eu estou falando a verdade, se aquilo que eu estou falando é a verdade, se aquilo que eu estou falando tem a ver com o fundamento das realidades do reino de Deus presente na minha vida, tem a ver com as verdades das Escrituras se tornando realidades na minha vida, e as pessoas dizem que qualquer coisa a meu respeito é um problema delas. De novo, eu não vou carregar o problema dos outros comigo. Aprenda isso, por favor. Aprenda isso, não carregue o problema dos outros com você. Jesus é o nosso modelo aqui, ok? Esse é um ponto importante. Veja, em toda a Bíblia, Jesus é o nosso modelo. Por favor, entenda isso. Por mais que a gente possa apreciar pessoas nas Escrituras, eles são coadjuvantes. O modelo da gente é Jesus. Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores, ele diz isso porque ele diz, porque eu sou imitador de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, me imite naquilo que a vida de Jesus mostra através da minha vida, se manifesta através de mim. Sabe, essa é uma forma que muitas vezes nós lidamos com as Escrituras de uma maneira errada. Eu já vi muita gente, por exemplo, pegando esse texto aqui, onde Jesus disse para Pedro, assim, para Pedro, Tiago e João, ainda dormis, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para dizer assim, pastor, então, mas sabe como é que é? A carne é fraca. Veja, a carne é fraca, mas Jesus ensinou como a gente vence a carne que é fraca. É através
de aprofundar a nossa vida na vida de Deus. Esse versículo não é uma justificativa para a gente. O modelo nesse texto não é Pedro, João, André, os discípulos. O modelo no texto é Jesus. O modelo no texto é Jesus que você tem que imitar. Não é Pedro, é Jesus. Sabe, pessoas dizem assim, mas até Pedro negou Jesus. Pois é, mas Jesus não negou o Pai. Jesus diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice, não seja portanto, com tudo aquilo que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Veja, Jesus não negou o Pai. Pedro negou Jesus, mas Jesus não negou o Pai. Jesus não abriu mão. Jesus é o modelo, não Pedro. Não Pedro, Jesus. Jesus sempre é o modelo, ok? Eu não estou dizendo com isso que a gente não tenha coisas para aprender com as demais personagens da Bíblia. Lógico que nós temos. Porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus para nos mostrar como é a interação de Deus com seres humanos, como eu e você. Todos esses personagens que estão aqui são seres humanos como eu e você. Tiago diz, Elias era um homem como nós. Então vamos finalizar a live de hoje olhando novamente para Pedro. Pedro faz algo que ele disse para Jesus que ele não faria. Ele disse para Jesus que ele não negaria Jesus. Mas a gente vai vendo a incapacidade de Pedro em manter essa postura dele. Porque, embora pudesse ser uma vontade do seu espírito, a sua carne não estava preparada, estava pronta para isso. A gente vê isso no Getsemane, ele não consegue orar. Ele não consegue suportar aquele momento com Jesus. Ele está cansado e ele dorme. A gente vê isso quando Pedro segue Jesus de longe. A gente vê isso quando Pedro está assentado com pessoas que não honravam Jesus, não amavam Jesus, não temiam Jesus, conversando provavelmente ali as mesmas coisas que eles estão conversando, com a ideia de que tudo bem, ainda assim eu estou seguindo Jesus. E aí, dentro desse contexto, Pedro vai negar Jesus, e Pedro nega Jesus 3 vezes. Na terceira vez, ele nega Jesus com maldição, esconjurando, dizendo, eu não quero nem saber desse homem, Deus me livre de ser um seguidor dele. Coisas desse tipo Pedro deve ter dito. Mas quando o galo canta a segunda vez, o texto diz para a gente o seguinte: e percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Algumas traduções trazem, percebendo o que fizera, chorou amargamente. Então, isso é algo que a gente precisa aprender com Pedro. Quando nós falhamos, o caminho não é o caminho de Judas, não é o caminho do remorso, que nos leva a nos distanciarmos mais ainda de Deus e de Jesus. Quando nós falhamos, o caminho é o do arrependimento. Esse choro amargo de Pedro é uma manifestação de arrependimento por parte dele, daquilo que ele acabara de fazer. Nós sabemos, pelas narrativas dos demais evangelhos, que Jesus, ele vai restaurar Pedro por causa dessa postura de Pedro, por causa dessa postura de quebrantamento, de arrependimento. Então, eu quero terminar essa live de hoje enfatizando isso para você. Se você estiver andando longe de Jesus, veja, eu não estou dizendo que você abandonou Jesus, você não abandonou. Se você tivesse abandonado Jesus, você não estaria numa live como essa, ou você não estaria assistindo uma live como essa, mais tarde. Mas você pode estar seguindo Jesus de longe. Se você está seguindo Jesus de longe, se você está vivendo um momento na sua vida onde de repente você está assentado com amigos de trabalho, colegas de escola, familiares, que não são comprometidos com Jesus, aonde as conversas
distanciam você mais ainda de Jesus. Aonde para você ser acolhido e aceito, você precisa negar valores do reino. Você precisa mostrar que você não é um sujeito radical com a sua fé. Eu quero dizer para você que o caminho para você sair disso é você chorar amargamente. Não é você se distanciar de Jesus humilhado, dizendo, eu estou falhando com ele, eu o neguei, eu fiz a mesma coisa que os outros amigos do meu trabalho fazem. Não é. Então, se distanciar de Jesus mais ainda. O caminho é você chorar amargamente. O caminho é você dizer, Senhor, eu não quero continuar por esse caminho. O caminho é você ir a Ele. Arrependimento é isso. Arrependimento é mudar a nossa rota que estava nos levando para longe de Deus, para uma rota que nos leva na direção dele. Quando nós choramos amargamente, Jesus nos recebe de volta com a sua graça e com o seu amor. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Espírito Santo de Deus, fogo. Eu peço fogo. Fogo na mente, na consciência, fogo no coração, fogo na alma, fogo no espírito. Fogo que queime o nosso interior, nos deixando inquietos, nos deixando angustiados, fazendo-nos chorar amargamente se nós estivermos andando longe do Senhor, se nós estivermos seguindo Jesus de longe, sabe, envolvido com as suas coisas, Pai, ainda participando de cultos, ainda lendo, ainda vindo em lives, mas quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos com os nossos familiares, quando nós estamos com os amigos da escola, do colégio, quando nós estamos com pessoas, nós abrimos mão dos valores do teu reino. Nós queremos ser aplaudidos, apreciados por eles. Nós então não queremos nos posicionar de forma radical, mostrando a realidade do amor furioso do Senhor por nós e pelas pessoas. Pai, eu peço, Espírito Santo, derrete toda a dureza do coração, derrete toda a indiferença, marque com fogo santo nossa vida, nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. 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 Ok, gente, isso é o que eu tinha para hoje. Vamos lá, deixa eu dar uma passadinha rápida aqui antes que o nosso... Bom, aqui eu estou com um bom tempo hoje, então dá para ir com mais calma. O último que eu saudei aqui foi o Ian. Oi, Camille, que legal que você está aqui com a gente. Olá, Brígida, muito bom que você conseguiu entrar hoje. Fala, Giovanni e Andréia, bom ter vocês aqui também. Olá, Denilze. Olá, Adriana, que bom que você está aqui. Oi, Cristina. Fala, Gustavo, legal que você conseguiu chegar. Oi, Ilse e Saulo, muito bom ter vocês aqui com a gente também. Olá, Arnaldo, senti tua falta ontem, Arnaldo, muito bom ter você aqui, ok? Deixa eu ver aqui o comentário do brother Gustavo. Seguir Jesus de longe pode nos comprometer e confundir com aqueles que não acreditam no poder do Senhor. Exatamente, é isso aí, somos chamados a seguir Jesus de perto, lidar com os confrontos e oposições daqueles que negam e não conhecem Jesus como Messias. Isso mesmo, Gustavo, é isso aí, cara, obrigado pela sua contribuição. Uau, Vivi, seguir Jesus não anula a nossa identidade como seus filhos, mas não basta estar longe, é necessário estar perto, próximo de alma, coração e testemunha. É isso aí, Gustavo, muito boa a sua palavra, cara, palavra tremenda, aleluia. Denilze, que bom, louvado seja o Senhor. Olá, Maristela, que legal que você está gostando aí daquilo que a gente está compartilhando, bem-vinda. Verdade, nos dias de hoje, infelizmente, é mais comum do que imaginamos, já que existe a necessidade de aceitação. É verdade, cara. Sofia, amém. Vamos ver aqui o comentário da Ana Kelly. Não compensa seguir Jesus de longe, melhor coisa é caminhar com ele. Isso aí, Ana Kelly, aleluia. Glória a Deus. Vamos ver o comentário da Brígida. Vivemos um tempo em que as pessoas se contentam em seguir Jesus de longe, pois não querem se comprometer. É verdade, muitas pessoas agem assim, Brígida. Mas um comentário do Gustavo aqui, massa, sensacional, como até hoje distorce as verdades do Evangelho.
Alguém já disse, a Bíblia pode se tornar mãe de todas as heresias, é verdade. Aleluia. Exato, Gava. É isso aí, cara. Jesus nunca disse que seria fácil, ok? Ele só disse que seria possível. É isso aí, meu brother. Olá, Josi. Bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Professora Ana Zélia também. Bem-vinda. Paz do Senhor. Muito bom ter você aqui. Vocês que entraram depois que a live já estava acontecendo, você pode assistir toda a live logo que a gente sair daqui, ok? Ela já fica aí salva no Instagram da CP Vinhedo e no IGTV da CP Vinhedo. Muito bem, aleluia. Amém, amém, Cristina. Amém. Sim, é maravilhoso, Brígida. Amém, glória a Deus. Amém. É isso aí, beleza, gente, obrigado pelos comentários aí, pela interação de vocês, muito bom, ok? Então, terminamos mais uma live, estamos só começando a semana, eu espero você aqui amanhã às 18 horas, ajude a gente a divulgar a live aí do Eu, Você e a Bíblia, encaminhe para os seus amigos, seus contatos, convide as pessoas, lembre-os de que está acontecendo sempre aqui às 18 horas, beleza? E também as pessoas terem a oportunidade de assistir mesmo depois que a gente faz aqui ao vivo, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, uma boa noite de descanso para aqueles que já vão descansar, ok? Eu ainda tenho uma reunião daqui a pouco, mas amanhã às 18 horas a gente está aqui. Aqueles que participaram pela primeira vez com a gente, volte aí, esteja conosco, ok? Foi muito bom ter cada um de vocês aqui. Fui!